Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Marcos Venício e quero lhe convidar para a nossa aula de número 49, sim, aula de número 49 da obra O Livro dos Médiuns, obra basilar, mais que necessária para o estudo dos fenômenos mediúnicos, dos fenômenos espirituais no geral. Bom, na aula de hoje, aliás, vamos começar um assunto na aula de hoje, que para mim esse assunto ele é muito peculiar mesmo. Eu mesmo tenho uma dificuldade muito grande até de. Eu estou sendo bem honesto com vocês, tá? Eu tenho uma dificuldade muito grande até de crer nesse fenômeno, sabe? Eu não estou dizendo que ele não exista, tá? Não estou dizendo que ele não exista, não. Está aqui no livro dos médiuns, Kardec se debruçou sobre ele, mas acredito que tem uma parte aqui, é um pouco longo esse assunto, mas acho que tem uma parte aqui que o próprio Kardec afirma que ele mesmo nunca viu acontecendo. E eu acho assim um fenômeno extraordinário, extraordinário demais mesmo, que é o fenômeno de transporte. Sim, vamos iniciar agora a aula 49, Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 5, né, que trata das manifestações físicas espontâneas, e aqui nós veremos o fenômeno de transporte. O que é o fenômeno de transporte? Segundo essa teoria aqui, um espírito pode ter a capacidade de. Eu acho que o termo é esse, é teletransportar. Teletransportar. Uma coisa, veja bem, não é plasmar. Plasmar é um fenômeno, esse sim, eu até. Nós já estudamos aqui, eu acredito, existem relatos, muitos mesmo, até na Bíblia tem. Allan Kardec já participou de muitos eventos como esse. Plasmar, você não está transportando nada de lugar nenhum para lugar nenhum, não. Plasmar é você fazer condensar, é você fazer aparecer uma estrutura, pode ser um corpo, pode ser um organismo, então, pode ser um objeto, você molda ele ali. Não é isso. O fenômeno de transporte é você ter um lápis, por exemplo. Tá aqui, ó, o lápis. O lápis está aqui na minha mesa, na minha bancada de trabalho. Esse lápis, de repente, ele desaparece daqui e reaparece num outro lugar. Seria muito, acho que um termo mais moderno, seria o teletransporte. Então Kardec estuda, né, debate esse assunto e eu não, enfim. Bom, vamos lá, vamos iniciar, porque é um assunto interessante, com certeza, muito interessante, e vamos ao que está abordado aqui no Livro dos Médiuns, né? Inclusive tem uma participação do espírito Erasto, interessantíssimo. Vamos logo, sem mais delongas, né? Fenômeno de transporte, item 96. Este fenômeno não difere dos que acabamos de falar, senão pela intenção benevolente do espírito, que é o autor, pela natureza dos objetos, quase sempre graciosos, e frequentemente delicada com que são transportados. Consiste no transporte espontâneo de objetos que não existiam no lugar onde se está. Estes são o mais frequentemente flores, algumas vezes frutas, bombons, joias, etc. Pronto, está aqui a definição, né, de transporte. O espírito consegue transportar uma flor, uma fruta, joias e outros objetos. Inclusive, não são só isso. É o mais frequente. O mais frequente quer dizer que não são sempre esses objetos. Aliás, via de regra,
Se um espírito consegue transportar de um lugar para outro uma flor, uma fruta, uma joia, ele pode transportar em tese o que ele quiser. Bom, o item 96 foi para introduzir essa questão. Vamos ao item 97. Dizemos desde logo que este fenômeno é um dos que mais se prestam à imitação e, por consequência, é preciso manter-se em guarda contra a fraude. Então, está aqui de cara Kardec dizendo que há muitos Mr. M's, né? Muitos Mr. M's que, na verdade, são truques, né? Fraudes, enganação, enfim. Há muitos David Copperfields aqui que copiam para enganar, né, a boa-fé das pessoas. E, claro, muitas vezes é espetáculo mesmo, honesto, nos circos, teatros, nada contra, desde que não se tenha a intenção de enganar para tirar dinheiro. É o truque pelo truque circense, né? Quanto a isso, tudo bem. E Kardec continua. Sabe-se até onde pode chegar a arte da prestidigitação em fatos de experiências deste gênero. A prestidigitação é, de novo, uma outra forma de truque, né? Bom, mas sem ter pela frente um homem do ofício pode-se-á ser facilmente enganado por uma manobra hábil e interesseira, né? Já falamos sobre isso. Há muitos que enganam, truques, os Mr. M's da vida, né? A melhor de todas as garantias está no caráter, na honorabilidade notória e no desinteresse absoluto da pessoa que obtém semelhantes efeitos. Em segundo lugar, no exame atento de todas as circunstâncias nas quais os fatos se produzem. Enfim, no conhecimento esclarecido do Espiritismo, que só pode fazer descobrir o que era suspeito. Então está aqui Kardec de cara, como ele sabe, já advertiu que esse fenômeno ele dá margem a muita fraude, dá margem a muita desonestidade, a muita inverdade, a muita mentira, hoje em dia fake news, né? Dá margem a muita enganação, há muito ludibrio da fé das pessoas, né? Da credulidade das pessoas. Então Kardec está aqui nos lembrando, né? Inclusive interessante quando ele coloca aqui no conhecimento esclarecido do Espiritismo, né? No conhecimento esclarecido do Espiritismo. Isso é muito importante mesmo. Bom, no item 98, Kardec inicia assim. A teoria do fenômeno de transporte, interessante que Kardec está desenvolvendo uma teoria. A teoria do fenômeno de transporte e das manifestações físicas em geral se encontra resumida de maneira notável na dissertação seguinte, por um espírito cujas comunicações têm um caráter incontestável de profundidade e de lógica. Encontrar-se-ão diversas no desenrolar desta obra. Faz-se conhecer sob o nome de Erasto, discípulo de São Paulo, e como espírito protetor do médium que lhe serviu de intérprete. Olha só, então a partir daqui é um debate acerca desse assunto com o próprio espírito Erasto. Você vê que toda a fenomenologia, o fenômeno em si, você nota que ele já é de uma monta diferente, já é de uma natureza diferente. Anteriormente nós não tivemos o concurso de nenhum espírito para conduzir inteiramente o assunto. Claro, São Luís explicou muitas coisas, mas aqui Erasto vem ele explicar o fenômeno. Observe que não é um fenômeno qualquer. Vamos lá, continuando o item 98, tá? Necessariamente é preciso, para se obterem fenômenos desta ordem,
ter consigo médiuns que eu chamaria sensitivos, quer dizer, dotados no mais alto grau de faculdades mediúnicas, de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso destes médiuns, facilmente excitável, lhes permite, por meio de certas vibrações, projetar ao seu redor com profusão seu fluido animalizado. Então aqui envolve, olha como é complexo esse fenômeno, gente, olha como é complexo. Envolve mediunidade e envolve medianimidade. Observe o Erasto aqui explicando que, primeiro, não é todo médium que consegue fazer isso, não. Tem que ser médiuns dotados, e não é assim, está experimentando, não. O médium precisa ser dotado do mais alto grau de faculdades medianímicas e mediúnicas, no mais alto grau. Observe, então, que não é um fenômeno fácil de ser perpetrado por qualquer médium, não, tá? E ele, inclusive, diz que lhe permita, né, ou seja, porque o sistema nervoso desses médiuns, e olha só, gente, como eu tenho dito aqui, a mediunidade é um fenômeno tão amplo, é um fenômeno tão multidisciplinar, que, dentre outras coisas, faz necessário conhecer o sistema nervoso, cérebro, nervos, espinha dorsal, neurônios, redes neurais. Olha só o que ele diz aqui, ó. Olha só, porque o sistema nervoso destes médiuns, facilmente excitável, no caso do sistema nervoso desses médiuns especiais, lhes permite, por meio de certas vibrações, ou seja, aí vibrações já é algo mais de cunho energético, de cunho ondulatório, de cunho de vibração, de transmissão, de alguma forma de energia ondulatória, né? Lhe permite, ó, por meio de certas vibrações, projetar ao seu redor com profusão, ou seja, com intensidade, seu fluido animalizado, ou seja, aí já é a nível perispiritual, porque o fluido animalizado, Kardec usou de diversas vezes para explicar a natureza do próprio perispírito. Hoje nós sabemos, através de muitas pesquisas, nós vemos o perispírito, já falamos isso aqui amplamente no passado, né? Hoje o perispírito nós vemos como um campo de energia mórfico, formado, claro, criado, cuja fonte é o próprio espírito. E isso já facilita muito a explicação de uma infinidade de fenômenos. Mas aqui, já de início, Erasto lembra, fala da especialidade do médium, fala do sistema nervoso dele e fala do aspecto peculiar do seu perispírito, do perispírito do médium. Vejamos que interessante e como esse fenômeno realmente não é tão simples. E Erasto continua. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram ao menor sentimento, à menor sensação que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são pessoas muito aptas a se tornarem excelentes médiums para os efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Olha só, porque Erasto agora vai explicar as características naturais e necessárias para esse tipo de mediunidade. Olha, eu vou até repetir, porque isso é muito transcendental, isso é muito importante, inclusive. Esse capítulo nós teremos que irmos debatendo, percrustando, analisando com muito cuidado, com muita cautela, sem pressa. As naturezas impressionáveis, as pessoas cujos nervos vibram ao menor sentimento, à menor sensação que a influência moral ou física, interna ou externa, sensibiliza, são pessoas muito aptas a se tornarem excelentes médiuns
para os efeitos físicos de tangibilidade e de transporte. Primeiro, que são efeitos físicos de tangibilidade? São aqueles que eu falei no início da nossa aula, os fenômenos de aparição, os fenômenos de fazer aparecer, os fenômenos de construção, os fenômenos de projeção sólida de um objeto no meio. Aí não é transporte, tá? Não é transporte, é o fenômeno de fazer aparecer, é o fenômeno de solidificação, digamos assim. Eu tô esquecendo, não consigo exibir o nome, tem um nomezinho, daqui a pouco eu lembro, mas é um fenômeno que o Peixotinho fazia, né? Que era um fenômeno de fazer aparecer pessoas, às vezes, pessoas não, almas que já haviam desencarnado, né? Objetos, um fenômeno meu Deus do céu, tá na ponta da língua e eu não consigo exibir a palavra, mas vocês entenderam. O que é fenômenos de tangibilidade? É aquele fenômeno no qual o médium faz aparecer, ele plasma, pronto, o médium consegue plasmar um objeto ali na frente dele. Agora, o fenômeno de transporte é esse que nós estamos estudando. Transporte é diferente. O médium não faz plasmar, não. O médium, ele transporta, ele teletransporta. Uma maçã, por exemplo, que está ali numa cesta, a maçã desaparece da cesta e reaparece num outro lugar. A questão é, essa maçã ela foi desintegrada e reintegrada, como num fenômeno de teletransporte, ou ela desapareceu e foi conduzida por alguma força, alguma energia, alguma inteligência, até o local em que deveria ser transportada. Nós estamos somente conversando, né? E aí Erasto continua. Com efeito, seu sistema nervoso, quase inteiramente desprovido de capa refratária, que isola esse sistema na maioria dos outros encarnados, os torna próprios ao desenvolvimento destes diversos fenômenos. Olha só, aqui Erasto já está dizendo que o sistema nervoso desses médiuns é diferente. Aqui, ó, com efeito, seu sistema nervoso, quase inteiramente desprovido da capa refratária, que isola esse sistema na maioria dos outros encarnados. O que seria essa capa refratária? É preciso entender que na época de Allan Kardec não se conhecia bem o sistema nervoso. Abordando-se, né? Indo até o sistema nervoso, nós sabemos que os nossos nervos, eles são um feixe de nervos, eles são cobertos por uma capa chamada bainha de mielina. Só você ir em qualquer bom livro de biologia, na parte do sistema nervoso, que facilmente isso é verificável. Então, a bainha de mielina é essa capa que realmente ela isola o feixe de nervos que sai aqui da base do nosso cérebro, ao lado do bulbo, e vem uns troncos de nervos que aí são distribuídos via coluna vertebral para as mais diversas partes do nosso corpo, para o envio dos impulsos e recepção dos impulsos de todos os corpos. Será que Erasto está falando dessa bainha de mielina? Será que é disso que ele está falando? Já observamos de cara mesmo a complexidade desse assunto, né? Bom, com o efeito inteiramente desprovido, com efeito, seu sistema nervoso quase inteiramente desprovido da capa refratária que isola esse sistema na maioria dos outros encarnados, os torna próprios ao desenvolvimento desses diversos fenômenos. Bom, em consequência, com um sujeito dessa natureza, cujas outras faculdades não são hostis à mediunização, se obterão mais facilmente os fenômenos de tangibilidade,
as pancadas dadas nas paredes e nos móveis, os movimentos inteligentes e mesmo a suspensão no espaço da mais pesada matéria inerte. A fortiori, né? A fortiori se obterão estes resultados se, no lugar de um médium, se tiver à mão vários outros igualmente bem dotados. Bom, Erasto encerra esse parágrafo, e com esse parágrafo nós vamos encerrar a aula de hoje. Já tem muito conteúdo aqui para estudar, pensar, refletir, mas o que é que Erasto está dizendo aqui? Que, olha, em consequência com um sujeito dessa natureza, ou seja, diversos fenômenos de manifestações físicas espontâneas são possíveis de se realizar. E também, na ausência de um médium dessa característica, ele pode dizer que, a fortiori, a fortuito, se obterão estes resultados se, no lugar de um médium, se tiver à mão vários outros igualmente bem dotados. Ou seja, Erasto deixa claro aqui que a potência desse tipo de médium, que consegue o teletransporte, eu vou chamar assim, é tão forte que equivale à soma, à conjunção de vários outros médiuns. Um só com muita potência é capaz de realizar esses fenômenos, ou muitos outros dotados de capacidade semelhante podem também executar esses fenômenos, como inclusive, como ele fala aqui, pancadas na paredes, ruídos, suspensão de objetos, que podem ser inclusive objetos muito pesados. Erasto está nos lembrando disso aqui também. Bom, vamos parar por aqui, né? O vídeo está ficando, vídeo e áudio, né? Tudo junto, não só, já está ficando longo. Como eu falei, já há muito que estudar. Preparem-se, leiam, estudem, porque vem vindo muito mais coisa por aqui. Esse assunto é interessantíssimo e Erasto está só começando, só esquentando, só nos preparando. Bom, foi essa a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de todas e todos, amemo-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros. Tchau, até a nossa próxima videoaula.